aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje nas redes sociais a gente vê cada situação, a gente vê cada coisa ridícula nas redes sociais, é triste. A gente tem visto aí um enxame de pessoas, eu acredito que estejam buscando likes, seguidores, e quando trazem assuntos polêmicos com relação à Bíblia, com relação à fé, acaba chamando a atenção das pessoas. E agora, no fim, o apóstolo Pedro, ele já dizia, e é um versículo que tem batido muito forte no meu coração, acerca de, no passado, falsos profetas, e no presente, falsos mestres. E a gente está cheio de falsos mestres. A gente está cheio de homens que dizem que se você aceitar Jesus, for batizado, independe das suas ações, você está salvo, você está tranquilo. Na caixinha da salvação não se mexe nunca mais, independente de você continuar pecando, bebendo, fumando, usando droga, roubando, se prostituindo, seja lá o raio que for do inferno, que é normal isso aí. Mas isso é sinal dos fins dos tempos, porque os falsos mestres, a gente tem falsas profecias genéricas que, se eu falasse quem gostaria de vir aqui à frente porque está com algum problema de coluna ou dor de cabeça, ia vir gente aqui. Isso aí já é coisa que os pregadores, os pastores mais antigos já têm a experiência disso e já observam até na feição dos irmãos algum tipo de aflição que a gente pode manipular. E isso é falso pastor, isso é falso mestre, isso é falso profeta. Deus está muito além disso. E não se brinca com as coisas de Deus, irmãos. Não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa enganar. É por isso que Ele deixou sinais. E muitos sinais, né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. É bem óbvio, se você não perseverar, você não é salvo. Não precisa ser doutor para saber disso. Mas a gente está cheio de doutores falando o contrário. São os falsos mestres. E você precisa tomar cuidado para não ser enganado. Perseverar é permanecer, é persistir, é insistir, é continuar. É não parar. Está doendo? Continua. Está difícil? Continua. Deus não disse para você ficar calado na sua aflição. Ele disse para você perseverar. E Ele está de ouvidos abertos, prontinho para ouvir o seu lamento, a sua dor. Até às vezes o nosso descontrole nas palavras. Ele não se abala com palavras que a gente diz no momento da dor. Ele não se abala. Se Deus se abalasse com isso, quem de nós estaria aqui? Porque o que a gente já falou para Deus, o que a gente já fez para encostar Deus na parede, se o Senhor não fizer, eu não faço, eu não vou, eu não fico. Então a gente precisa permanecer, persistir, insistir, continuar, não parar, prevalecer, permanecer na presença dEle. Perseverar. Resumindo tudo, é perseverar até o fim. Perseverar é a capacidade de continuar firme em uma determinada vontade, mesmo diante da dificuldade. Está difícil, mas persevera. Não vai ser fácil. A gente estava conversando, a Laura, quando começou fazer cílios, ela ia desistir no começo. Ah, pai, está muito difícil, não é para mim isso não tem cliente, eu estou vendo a menina que faz unha aqui, ganhando dinheiro o tempo todo, eu atendo uma pessoa por dia, e tem dia que eu não atendo ninguém. Falei, Laura, você precisa de pelo menos 6 meses, para começar a sentir segurança, para que desenvolva isso que Deus está dando para você. Irmãos, vai fazer 4 anos, glória a Deus, ela tem agenda cheia. E a gente ensina que quando colocar a mão em alguém, nós somos abençoadores.
Nós que perseveramos na fé somos abençoadores. Então quem coloca a mão em alguém, o João Barbeiro, colocou a mão em alguém, crente ou não, já abençoa, já deixa fluir essa fonte de vida e de poder que é o Espírito Santo em nós, jorrar sobre a vida das pessoas, para que eles sintam que aquele ambiente é diferente, que a gente é diferente. Quando a gente chega para fazer um serviço em uma casa, abençoa aquele lugar independente da fé daquela pessoa. Você põe a planta dos pés e o Senhor te abençoa. Então é a capacidade de continuar, perseverar, não pare. Agora, depois de 6 meses, 1 ano, depois que você já tiver perito naquele negócio, ou pelo menos já estiver a caminho, seguro do que você está fazendo, não é isso que eu quero. Tem gente que faz faculdade, faz 4 anos, no último ano, quando está terminando, não era isso que eu queria, e vai e faz outro. Quando é jovem, dá tempo. A gente já viu pessoas de 80 anos entrando em faculdade, e aqui a gente não tem ninguém com 80 anos, então dá para você começar, dá para você continuar, persistir, insistir, que se Deus está com você, e se você está permanecendo na fé, na presença de Deus, você vai chegar lá. É difícil, irmão, a gente sonha com aquele negócio. Você começa a trabalhar numa empresa, você começa a sonhar, você acorda cansado, trabalhou a noite toda, e acorda, e vai para o trabalho, de novo, até passar esse tempo. São tempos, a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então assim, descansa, mas persevere em nome de Jesus. Descanse em fé, não descanse parado em berço esplêndido, não, vai dar trabalho. Tudo que vem fácil vai fácil, tudo que veio do céu foi com sacrifício, não foi fácil, não é fácil. Você acha que para Deus é fácil aguentar a gente que está numa montanha russa o tempo todo? Não é fácil. Então persevere, porque você vai ser revestido dessa capacidade de continuar firme. Você vai ficar bom nesse negócio, e com o tempo você vai ser um tremendo de um especialista, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, vai fazer a diferença, e as pessoas vão correr atrás de você, porque você é bom. Você é bom porque você é o cara, ou você é a cara. Você é bom porque Deus está em você, porque o Espírito Santo te capacita. A perseverança é o diferencial da vida cristã, e é um testemunho de fé e de confiança nas promessas de Deus. Então a perseverança é a capacidade e o diferencial. Se você não perseverar, você não vive esse diferencial. Você não é diferente de 7 bilhões de pessoas que estão aí confessando um monte de fé esquisita e um monte de Deus com D minúsculo, que a gente não sabe nem, a gente sabe para onde serão levados após a morte. Mas nós precisamos entender que nós fomos capacitados para isso. Nós temos um diferencial, que seja qual for a situação, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E você precisa usar a graça comum, você precisa usar a sua inteligência. Você precisa, tem coisas que é para você fazer. Deus já te deu capacidade para ir além. Você agora precisa buscar os caminhos mais fáceis, os caminhos que vão te aperfeiçoar cada vez mais, para você ser equilibrado e excelente. E no fim, você ainda será salvo. Você vai ser abençoado aqui, independente da situação da crise. Na Bíblia a gente encontra pelo menos 32 vezes essa palavra perseverar, pelo menos em 32 versículos, e ela é capaz, um versículo só, desses 32, qualquer um deles que você pegar, ou qualquer versículo que você quer pegar da Bíblia, a gente já falou sobre isso, ele é capaz de ensinar, ele é capaz de te orientar, a ajudar as pessoas, a repreender e a corrigir as pessoas. Orienta você para quê? Para você acertar. Orienta você para quê? Para você discipular, para você ajudar as pessoas a corrigirem a rota delas. E também te capacita, em nome de Jesus, com amor e temor, repreender quando for necessário. Se acontecer perto de você, você precisa chegar
e repreender se for necessário, em nome de Jesus, com muito amor, com um tom suave. Cada um de nós temos um estilo, cada um de nós tem um tom de voz, cada um de nós tem um jeito. A gente só não pode deixar exalar a ira, a raiva e o desejo da desgraça alheia. Não, a gente está aqui só para orientar, abençoar, instruir as pessoas, repreender se necessário, mas com amor, para que elas entrem no caminho da perseverança na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos disso. A palavra perseverar é o diferencial do salvo e não salvo. O salvo persevera. Aquele que se diz salvo, que não persevera, não é salvo, porque ele vendeu Jesus por alguma situação, por alguma crise, por alguma necessidade. Judas, quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata, é porque ele já tinha roubado o caixa, estava faltando dinheiro no caixa, ele precisava corrigir o erro dele, e ele corrigiu o erro com outro erro, traindo o nosso mestre. E nós não podemos, porque nós somos salvos. Irmãos, por Cristo nós precisamos estarmos preparados para tudo, para morrer, para passar pela situação de um ente querido morrer, um desemprego, doença. Nós precisamos estar preparados para tudo. Ele nunca prometeu que isso aqui para nós vai ser um mar de rosas. Quem promete isso são os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres. A palavra de Deus não fala isso. Então a palavra perseverar é para os salvos, aquele que perseverar até o fim. É bem simples essa palavra perseverar, praticada no foco em Cristo. Ela só vai te levar a ter benefícios, a ser abençoado. Às vezes, irmãos, nós não vamos conseguir a cura, mas a presença de Deus em nossas vidas vai mudar tudo, vai ensinar a gente a se readaptar àquela situação, sentir a presença de Deus, e que isso aqui é só um estágio. Está passando rápido, irmãos, está passando rápido, muito rápido, e daqui a pouco o que há de vir virá, e a gente precisa estar no grupo dos que vão subir, mas isso é para os que perseverarem até o fim. Então persevere, permaneça, insista, em nome de Jesus. Benefícios, mais benefícios de quem persevera. Somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Não tem como arrumar um esqueminha para mim ou para você. Aqueles que estão aqui estão perseverando. Aqueles que desistiram, pararam, venderam Jesus por alguma situação difícil. Não importa se é difícil, se não é não difícil, nós não podemos vender Jesus de maneira nenhuma. Você vem doente, você vem desempregado, você vem com dinheiro, sem dinheiro, você vem com carro, sem carro, com guarda-chuva, sem guarda-chuva. Olha, venha com vontade ou sem vontade, eu garanto que o Senhor sempre tem uma palavra para a sua igreja que está reunida em seu nome. Então somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24, se você ler em casa, você vai ver que os discípulos começam a indagar e pedem: Jesus, fala para nós como que vai ser o fim. É curiosidade, nós somos curiosidades com o futuro, nós temos curiosidade com o futuro, todos nós temos. E os discípulos não eram diferentes. Jesus fala para nós no capítulo 24, como que vai ser o fim. E Jesus começa a mostrar, a falar para eles, a descrever para eles um cenário terrível. Vamos lá. Falsos profetas. As pessoas começariam a falar de um Deus que não existe. Tome cuidado. Não vai atrás dos famosos. O maior famoso é Jesus. O maior exemplo é Jesus. Por quê? Porque há 2000 anos, esse Jesus continua sendo falado e continua sendo seguido, e as pessoas que o seguem
tem participado de milagres e de vida plena, vida abundante. Por quê? Porque os outros não seguiram, só esse conseguiu. Porque ele disse que ele iria e voltaria a buscar um povo separado. Qual povo? O povo que perseverar até o fim. Então a gente vai ter nesses sinais do fim, vai ter falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos, falsos amigos. A gente sempre vai ter isso no meio de nós. Nós vamos ouvir falar de um Cristo que é descrito bem diferente do que a Bíblia diz sobre ele. Você vê, ele mesmo foi indagado e ele trouxe um cenário difícil, um cenário terrível com relação ao fim. Pô, Senhor, o fim poderia ser legal, né? Para nós, a igreja, né, de repente, uma chama de fogo pairar sobre a cabeça nossa, fica aquele negócio constante de sentir aquele arrepio do céu, não, de vez em quando a gente sente tristeza, desânimo, de vez em quando a gente parece que perdeu, com desemprego, a falta da grana para realizar aquele sonho, mas não, o Senhor só está nos provando. E só os que perseverarem até o fim, só os que forem aprovados serão salvos. Então nesse meio, nesse fim que ele fala desses falsos profetas que engloba esse pessoal que vão falar de um Deus que não é o nosso Deus, o Deus do amor, do jeitinho. Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para aqueles que perseverarem até o fim. Vai falar de um Cristo que não é o que está descrito na palavra de Deus. E a gente precisa ficar atento, e só com muito conhecimento. É coisa que está acontecendo no nosso meio hoje. Gente, a gente vê cada bobagem nas redes sociais. A gente vê gente levantando, preocupada em levantar lebre do passado. Não, irmãos, o Senhor é já. Você não consegue viver o amanhã. Você não consegue voltar no futuro, no passado. Você só consegue viver agora. Você pode lembrar do teu passado, está feio o seu passado, peça perdão agora e comece tudo de novo, porque a misericórdia dele é a causa da gente não ser consumido. Ele é bom demais, e não tente entender a bondade de Deus, porque ele é bom demais. Eu tento ser bom, mas se você conseguisse ver alguns pensamentos que eu tenho, misericórdia. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou humano. E que de vez em quando a minha vontade é esganar alguém, é de enfiar a goela abaixo para o otário, que ele está sendo otário. Mas a gente precisa ter paciência, calma, agir no momento certo, na hora certa, na presença de Deus, na paz do Senhor. Se a gente tem paciência, imagina Ele com a gente. Todos nós pecamos hoje, ontem, anteontem, a semana toda. De alguma forma nós pecamos, mas Ele é bom para aqueles que perseveram, permanecem na presença dEle. Ele continua, ele fala dos falsos profetas que vão falar de um Deus que não existe, de um Cristo que não está na Bíblia. Está acontecendo tudo isso hoje. Ele vai falar das igrejas espalhadas pelo mundo, ensinando falsas doutrinas, usando o nome de Jesus para extorquir as pessoas. Eu vi um canalha falando que na igreja dele, quem não dá o dízimo não pode entrar no culto. No segundo ou no terceiro mês o nome vai para o SPC. O cara falando num podcast do Satanás, eu acho. Não, isso é piada, os caras estão de brincadeira. Eu continuei ouvindo, o cara era pastor e com a esposa do lado. Você não dá no primeiro mês, o pastor te repreende. No segundo mês, você já não entra na igreja. No terceiro mês, você vai para o SPC. Irmãos, vê se isso pode. E era verdade, o cara é pastor. Tem gente que vem com essa conversinha dentro das igrejas aí, que pega essa tal da prosperidade. Prosperidade é ter Jesus, é sentir a paz do Senhor, é quando você acorda, você olha assim, meu Deus, tem um teto, eu estou dormindo, eu estou descansando, eu estou acordando, eu estou podendo ir trabalhar, eu vou ter um dia corrido, mas eu ainda tenho esse dia.
porque o Senhor me dá essa possibilidade. E as igrejas estão preocupadas com dinheiro. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Tudo quanto é coisa precisa de dinheiro. Ministério infantil, jovens, adolescentes, adultos, som, multimídia, tudo na igreja precisa de dinheiro. Assistência social. Mas irmãos, isso é só para os salvos. Isso é só para os salvos, que não vão se preocupar com isso. A gente já amadureceu o suficiente para entender isso. Nós precisamos crescer e perseverar até o fim, e adorar o Senhor em tudo, em tudo. A gente vai ter esse tipo de igreja que vai extorquir as pessoas, e você conhece um monte delas. Nós estamos preocupados com pessoas, com almas transformadas, almas transformadas. A gente tem alguns exemplos aqui de homens que foram transformados. Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista aí, vamos fazer os três primeiro. Terceiro colocado, Domênico, porque ele é careca, só por isso ele é o terceiro colocado. Vou citar mais dois aqui, que são pessoas que a gente ama e mostram o poder de Deus nas nossas vidas. Beto, o Beto, marido da dona Lia, ou da irmã Lia, e do futuro pastor Rian. Betão às vezes trazia a Lia aqui na igreja, a gente via ele com aquele olho pequenininho, vermelho, dirigindo, chapadão, né? Agora é um tremendo, de vez em quando ele fala uns negócios comigo no WhatsApp, e eu olho para ele, olha a linguagem do Beto, cara, o cara mudou, meu, caramba, que coisa maravilhosa. E o número 1, que esse aí cheirava, fumava, gente, só Deus sabe o que ele fazia quando estava doido, é o nosso surfista prateado, é o Guidão. Eu falo assim, irmãos, mas pelo amor de Deus, não estou te desrespeitando, te desonrando, pelo amor de Deus inteiro. Vocês são pessoas que inspiram a nossa igreja. A gente já teve problema, né? Aqui, ó, o Télio já foi roqueiro, pensa, um cara com... foi roqueiro isso aí, gente. Não tem cara de roqueiro, tem cara de nerd. Nerd na minha época era gente. Hoje você chama alguém de nerd, parece que o pessoal pega mal, né? Mas um cara com cara de intelectual. Então assim, eu cito porque nós somos uma igreja família, irmãos, e a gente vê transformação das pessoas. Tem transformações. Irmão, eu já fui católico, eu já fui espírita, eu já fui budista, eu já fui ateu, eu já fui safado, eu já fui destruidor de um monte de coisa, já roubei chocolate no mercado. Já roubei chocolate no mercado. Aí, não estou incentivando ninguém a roubar, não. Pelo amor de Deus, isso passou, nós estamos em outro nível. Mas Jesus veio e me salvou. Jesus teve misericórdia de mim, deu uma mulher consciente, coerente, equilibrada para me botar no plumo. Me deu uma família maravilhosa. Mas a gente continua tendo problema. A gente tem uma transformação de vida, mas a gente continua tendo problema. Mas a gente precisa perseverar até o fim. E nós não podemos, como igreja, esquecer essas situações. Se todos esses que eu citei aqui, ou todos nós aqui na igreja, se a gente não perseverar, irmão, como que você pode explicar a sua entrada no céu? Não, vou desistir, porque eu estou meio cansado, não aguento mais esse negócio, o fulano prospera, o fulano tem saúde, eu estou aqui toda encaruchada, todo cheio de problema. Não, perseverar é para todos. Você tem a sua vida, cada um aqui tem uma vida diferente, um pensamento diferente, mas a gente comunga da mesma fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e nós precisamos continuar confiando nele, seja qual for a situação. E descansa, porque ele cuida de você. Cara, a gente às vezes não tem experiência de uma série de coisas, o Senhor cuida de nós, e isso é o que a igreja precisa ensinar. Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas, e nós vamos recebendo, às vezes não do jeito que a gente queria. A gente recebe doses homeopáticas. Eu queria ser drogado por Deus de dinheiro,
de saúde. Mas não, é doses homeopáticas que Ele dá. E se eu não aceitar, quem é que fica ruim na fita? Sou eu. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos perseverar. Deus não errou. Deus não erra. Quem erra somos nós. Quem escolhe errado somos nós. Quem escolhe a semente errada e planta a semente errada somos nós. Quem pode escolher certo, quem pode plantar a semente certa somos nós. E tem a semente ruim e a semente boa. Nunca vai ter só a semente ruim ou só a semente boa. Vai ter no mínimo as duas. E você decide. Então às vezes a gente passa por perrengues porque nós decidimos errado. Mas olha, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te pegar pela mão. O Senhor, se você mantiver a sua fé, perseverança na fé, Ele diz que trabalha em seu favor para te abençoar. E dentro desse perseverar até o fim do ponto 1, nós temos a violência. Olha, a gente já tem um problema com os falsos profetas, com as igrejas malucas. Nós temos a violência. Jesus fala que haveria guerra, que nações se levantariam contra nações. Hoje vemos uma nação atacando a outra nação em busca do quê? Poder. Para quê? Se cada um pode viver tranquilamente, em paz, trabalhando para que o seu povo seja feliz. Mas não, o pessoal quer poder. Esse desejo pelo poder é satânico. O Satanás quis isso. Ele quis tirar Deus do seu trono. E olha, a conversa dele foi boa, foi convincente, porque ele levou 1/3 dos anjos. Eu não sei quanto que é 1/3, mas deve ser muito. Ele levou 1/3. E esses dias eu ouvi um camarada falando, e ele tem razão. Quem é o rei do inferno? É Jesus. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o rei de tudo. O diabo no inferno não vai ser aquele rei que senta num trono e comanda e engarfinha não sei quem, ou coloca fulano no caldeirão. Não, ele vai sofrer como todos aqueles que decidiram pelo inferno, ou que desistiram da fé. Deus é Deus no céu, é Deus no inferno, é Deus em todos os lugares. O diabo não faz nada sem autorização de Deus. Você pode tomar a decisão errada, mas Deus vai sussurrar no seu coração a certa. É você que decide. Então, dentro da violência, nós já estamos vendo tudo isso. Mas não acaba nisso, né? O falso evangelho, a violência são apenas o começo do fim dos tempos. Jesus continua em Mateus 24:9. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Imagina a expressão dos discípulos. Gente, Jesus, quando descreveu o fim, cara, por enquanto só coisa ruim. Só coisa ruim que a gente vai passar antes do fim completo. Então a gente precisa tomar cuidado. Vai ter guerra, vai ter peste, vai ter fome. Isso não é suficiente. Eles e nós, eles foram e nós somos perseguidos, atormentados, torturados e odiados. Ainda tem mais, né? Então você precisa perseverar. Nossa vida não é um mar de rosas, mas o que controla o mar, o que criou as rosas, Ele está em nós. Ele não só está conosco, Ele está em nós, pelo Espírito Santo. Você precisa persistir, perseverar em nome de Jesus, perseverar. Por isso, Mateus 24:12, diante desse cenário terrível, o Senhor, Ele diz: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantos a gente já viu esfriando na fé? Gente da igreja, às vezes pessoas que servem. A gente já viu pastores, músicos, esfriando na fé, porque o desejo pelo pecado, pela coisa errada, vai tomando conta, e nós teremos problemas. Nós precisamos, antes de falar sobre a perseverança necessária para enfrentar o seu destino, Jesus completa
complementa que muitos ainda esfriariam na fé. Olha, irmãos, guerra, peste, fome, perseguições, atormentos, torturas, ódio, esfriamento na fé. Cuidado, cuidado. Você sabe os sintomas do esfriamento na fé. Você precisa tomar cuidado. A única coisa que nós temos para você é palavra de Deus. Se ela não surte efeito nenhum na sua vida, você precisa cair na real. Ou como diria o outro, tomar vergonha na cara. Porque o Senhor já fez tudo. Você precisa perseverar até o fim para ser salvo. Quando você sentir que o esfriamento está aí, corre para a igreja, corre para a oração, pede oração no grupo. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Antes mesmo que os discípulos questionassem sobre como vencer tudo isso, aí Jesus vem e fala em Mateus 24:13. Olha, complicou. O fim vai ser pior do que o começo. Mas daí ele vem e diz: mas aquele que perseverar, o segredo é perseverar até o fim. Não tem conversa, não tem palavra teológica, não tem grego, hebraico, aramaico, não tem nada disso. Você já entendeu, você precisa perseverar até o fim. Jesus deixa claro que os seus servos só conseguirão passar por tamanho atrocidade e tormento se eles persistirem, ficarem firmes na fé. E a fé vem pelo ouvir, e é Bíblia. Não é livro de autoajuda, não é livro do pastor, não é best-seller do fulano, não, é Bíblia. Você pode ler qualquer coisa que você, qualquer coisa não, coisa de Deus, tá? Não vai ler coisa de bruxa, de bruxaria, não vai entrar nessas vibes satânicas não. Romance é uma desgraça, livro de romance, sempre leva você para depressão. Sempre dá um jeitinho para cativar a sua mente e você ficar meio deprimido. Leia a Bíblia. Se você, eu tenho dificuldade para ler e tal, mas eu estou lendo o livro tal, e a Bíblia? Som, 1, 2, som. Irmão, para com isso, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, livro maravilhoso. Então, em nome de Jesus, a fé vem pela palavra de Deus, e somente os que perseverarem como? É conhecendo a palavra, é prosseguindo em conhecer que nós vamos vencer. Insista em perseverar na fé em Jesus, e você será salvo. Você já sabe o que é certo e o que é errado. A gente tenta te dar uns toques. Anda na presença do Senhor. O benefício de quem persevera: 2, mesmo em meio às dificuldades, estaremos alegres e em paz. A alegria e a paz na vida cristã não é tão parecida com o que pensamos. É diferente. Quem aqui não sofre? Quem aqui não conseguiu realizar todos os sonhos? Quem aqui não queria mudar algumas coisas? Quem aqui não gostaria de ter algum bem a mais? Há um bem de objeto e há um bem de pessoa, né? Quem não gostaria? Se a gente pudesse trocar, a minha esposa tivesse a oportunidade de me trocar, ela não trocaria. Porque eu já fui cabeludo, hoje eu sou um pouco calvo. Eu já fui de rosto careca, agora eu estou com a barbinha. Eu tinha barba branca, agora o Senhor me deu barba preta. A minha mulher tem 4, 5 homens em um só. Não precisa de mais nada. Sem falar da jovialidade. Faz 2 dias que a minha perna não dói. Maravilhoso. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Então assim, a gente precisa se alegrar com o que tem. Ela tem 5 Orisvaldo no mesmo homem. Pode dar para os irmãos rir, mas deve ser difícil. Porque tem dia que ela fala: você é chato. Nossa, como você está chato. Você é chato demais. Para de ser chato. Ela tem razão. Eu sou difícil.
Aí eu peço para Jesus me libertar, Jesus me liberta do Valdo, me liberta do Orisvaldo e tal. E a gente vai tentando melhorar, porque nós fizemos uma promessa de ir até o fim, até que um morra. É assim, não sei quem vai morrer primeiro, mas nós estamos prontos para seguir como um bom pastor e uma boa esposa de pastor, uma boa família. Independente do que aconteça, nós precisamos perseverar no Senhor. E a gente precisa viver de alegria. Irmão, crente mortão, crente desanimado, crente falso, crente mentiroso, crente que só anda assim. Irmãos, nós somos outro naipe. Conversei com o seu Alcebiades, o doutor Alcebiades. Ele me mandou uma imagem de como o homem deve andar. É assim, irmãos. Ou assim? Não, irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo mais bonito da terra, nós éramos criatura, agora a gente é filho, a gente tem que viver essa alegria. Irmãos, o mundo está acabando, nós vamos rir, sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu, nós temos certeza disso. Quem não tem, que aceite Jesus, e viva a fé, e persevere na fé. Agora nós somos salvos de Jesus Cristo, a gente bate nessa tecla no batismo. Se você chegar na porta do céu e Deus falar, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responde? Cada um responda aí, mas eu vou dar a resposta, para você não sair daqui com dúvida. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu perseverei na fé, eu trabalhei para ter boas ações, para a glória dele, minha e nossa alegria. Eu busquei estar na presença de Deus, eu busquei servir na casa do Senhor, servir as pessoas. Isso é resultado de quem recebeu Jesus, e Jesus é a vida, e Jesus é a vida verdadeira, a vida eterna. Então nós temos a vida eterna, nós precisamos, irmãos, se você perseverar, você tem a vida eterna. Quem está aqui, por mais que esteja difícil, tem a vida eterna. Você está perseverando. Está fácil de ver porque você está aqui, você poderia estar em outro lugar. Então, em nome de Jesus, seja mais alegre, seja mais feliz. Para de ficar só olhando coisa ruim, pensando coisa ruim. Não, dá um chute no traseiro do Satanás e vai ser feliz, dá risada. Deixa o pessoal te chamar de louco, de louca. Sou louco sim, por Jesus. Você está falando sozinho? Não estou falando sozinho não, estou falando com o meu Senhor, estou falando com Jesus. Você está balbuciando aí? Estou balbuciando com o meu Jesus. Não, mas você... Tá. Irmão, eu escolho a minha fé, e minha fé é Jesus. Vou morar no céu, escolhe a tua aí, meu. Eu não sei para que céu você vai. Naquele dia a gente vai ver a diferença do que serve e do que não serve, do que persevera e do que não persevera. Eu garanto que o nosso Jesus, Filho do nosso Deus e Pai, dono do céu, não é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos, porque a Bíblia diz isso para nós. Então, Tiago 1:2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações ou tribulações. Olha a conversa de crente. Tiago, irmão de Jesus, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passar por tribulação. Gente, isso não bate. Só bate pela fé. Só bate para quem... Só quem está em Cristo entende isso fácil. Quem não está, fica cheio de dúvida. Não, mas pô, não diz e não diz, não tem como, não tem jeito. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz, tu, Deus, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Firme no quê? Na fé, em perseverar. Porque ele confia em ti, nós confiamos no Senhor. O Senhor vai nos guardar em perfeita paz. Agora, o que é perfeita paz? É descansar no Senhor, é não ficar pensando em situações que não agradam a Deus. Nós estamos aqui como mordomos do Senhor. A sua vida é para servir ao Senhor e às pessoas, e Ele vai te servir. Meu Deus, e tem gente que tem dificuldade em se alegrar nisso. Vai vir tribulação? Vem, dá umas risadinhas dela de vez em quando, porque o Senhor é contigo, o Senhor vai te fazer vencer em nome de Jesus, Ele vai te fazer vencer. Bom, uma coisa é fato, quando pensamos em alegria, felicidade e paz, não
costumamos pensar em dias difíceis, em dias de provações ou de tribulação. Quando a gente fala de viver em alegria e em paz, a gente já pensa em dinheiro, praia, churrasco. Alguns pensam em algumas cirurgias, outros pensam em implantar cabelo. Cada um pensa em alguma coisa, mas a gente não pensa em desgraça, de jeito nenhum. Esses dias de tristezas que podem até trazer mágoas passadas, porém o nosso coração precisa ser disciplinado na palavra. Essa parada de paz, alegria, irmãos, é diferente para o crente. Você precisa ter paz e alegria, seja qual for a situação. Tá, você vai chorar às vezes, você vai dar uma balançadinha, mas o Senhor está com a firme mão para te levantar e te colocar de pé em nome de Jesus e falar: marche, não aqui é o lugar do seu descanso. Vamos. Fila anda. Ele vai te empurrando com carinho. Porque você precisa perseverar com alegria. Tiago 1,3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. É por isso que eu te oriento. Leia mais a Bíblia e menos esses livros de romance ou de autoajuda. Não estou dizendo para você não ler. Mas você precisa, no mínimo, ainda está errado, dá o mesmo tempo para as duas leituras. Você quer ler um livro para ampliar alguma coisa? Leia a Bíblia o mesmo tanto. No mínimo. Você vê, é um conselho, ainda é um conselho errado que eu estou te dando. Porque você teria que ler o dobro da Bíblia. Porque a palavra de Deus é que acrescenta a fé, para a gente vencer. A nossa fé precisa ser provada. Uma provação não pode ser motivo de nos tirar dos caminhos do Senhor. Uma provação que estamos tendo, que você está tendo, é para você ser aprovado e mais abençoado. Não estou entendendo, pastor. O Senhor vai te esclarecer a cada momento, a cada situação, a cada passo da sua vida. Uma tentação não pode ser o motivo da nossa queda espiritual. Jesus foi tentado, Ele é Deus, beleza, tudo bem, mas nós podemos dizer não para a tentação, para que ela não vire pecado e o salário do pecado seja a morte minha ou sua. Precisamos que a nossa fé permaneça firme em Jesus. É bem básico isso. Como? Com alegria. Você precisa viver a alegria do Senhor. Somente perseverando na fé em Jesus somos capazes de nos alegrarmos em momentos de tribulação, porque nestes momentos que experimentamos a prova da nossa fé, e com alegria e paz enfrentaremos cada desafio, focados no nosso alvo, que é Jesus. Não tem outra saída. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama persevera. Tem gente que já passou cada bocado na vida, mas ama, persevera, insiste em, não, isso vai estabilizar, isso vai melhorar, isso vai, com Deus. É por aí que a gente precisa ir, e isso tudo com alegria. Nós somos o povo mais alegre da face da terra, não tem jeito. Só pode ser verdadeiramente feliz e viver em paz aqueles que não recuam ou não desistem da fé em Jesus. E isso tudo com alegria. E para fechar, os benefícios de quem persevera: somente os que perseveram têm a presença de Deus. Quando João descreve a sua segunda carta, sua segunda epístola, ele fala de 2 pontos: amar os nossos irmãos e andar nos mandamentos do Senhor. Isso é um. Outro, cuidado com os falsos profetas. Tá, que a segunda epístola de João, se você olhar, eu acho que ela tem um capítulo só, mas fala muito forte, muito forte. 2 João 1,9. Todo aquele que não persevera no ensino de Cristo não vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Quem não persevera nos ensinos do Senhor não tem o Pai e não tem o Filho, automaticamente não vai morar no céu do Pai, porque não é Pai. Então nós precisamos lutar para permanecermos na presença de Deus com alegria, para que a presença de Deus se faça, brilhe em você, para você ser abençoado. João fala que somente os que perseverarem, os que continuarem, os que prosseguirem na fé, é que podem ter a presença do Pai e do Filho.
Por esse motivo, a perseverança deve ser uma palavra constante no meu e no seu coração. Perseverança. Seja o que for que está acontecendo, não saia da tua boca a palavra, vou desistir. Mas sim, vou perseverar. Precisa ser essa. Só tem a presença de Deus aqueles que perseveram e obedecem. A presença de Deus, devemos perseverar em oração. Quem tem a presença de Deus? Quem tem a presença de Deus precisa praticar a palavra de Deus. Quem tem a presença de Deus precisa viver em comunhão. Quem tem a presença de Deus faz o bem. Nós não somos agentes do mal de maneira nenhuma. Quem tem a presença de Deus vigia na fé. Vigia na fé. Permita que o Espírito Santo te desperte a partir de hoje para viver de forma plena, em alinhada com o chamado divino. Você precisa perseverar até o fim para ser salvo. Você precisa perseverar até o fim com alegria e vivendo em paz mesmo na guerra. Isso é para os espirituais. E você vai gozar da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua vida, que vai te fazer brilhar dentro da vida que você vive e do seu mundinho. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Hoje é tempo de renovar a sua fé, sua intimidade e seu compromisso com Jesus. Mateus 24:13, que vocês já decoraram, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não será fácil, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.